Eles assinaram os papéis na frente dele, rindo e trocando olhares cúmplices, enquanto o velhinho tremia nas mãos, tentando entender o que estava sendo colocado na sua frente. "Assina logo, pai. É só uma formalidade", disseram, com o sorriso de quem já tinha ganhado. Mas quando aquele mesmo juiz abriu a sessão e começou a falar, o ar sumiu da sala e o que veio depois, ninguém naquele tribunal jamais vai esquecer. Era uma segunda-feira de agosto em Curitiba, e o frio que entrava pelas frestas da cidade naquela manhã parecia ter se infiltrado também dentro do escritório de advocacia Braga em Associados, no 7º andar de um edifício comercial no centro. O calor artificial dos aparelhos de ar-condicionado fazia o ar ficar seco, quase irrespirável, e as paredes revestidas de madeira escura davam ao ambiente uma solenidade que intimidava. Propositalmente, talvez. Augusto Ferreira Neto entrou no escritório com o passo lento de quem carrega 79 anos nas solas dos sapatos. Usava o mesmo paletó de lã cinza que vestia havia décadas, um pouco surrado nos cotovelos, mas limpo e com o botão do meio cuidadosamente fechado. Nos pés, os sapatos de couro marrom que ele engraxava toda semana com a paciência de alguém que aprendera desde cedo que cuidar das coisas pequenas é também uma forma de respeito. A mão esquerda, apertada contra o corpo como se fosse um escudo, carregava uma pasta de couro marrom, desgastada nas bordas, com um fecho de metal que rangia levemente cada vez que ele andava. Sentou na cadeira de madeira dura que estava posicionada do lado oposto à mesa imponente do Dr. Cláudio Braga. Os óculos escorregaram no nariz assim que ele se acomodou. Um gesto que se repetia tantas vezes ao dia que já tinha se tornado parte de quem ele era. E ele os empurrou de volta com um indicador, num movimento mecânico, enquanto os olhos percorriam a sala com a cautela de um homem que aprendera, tarde demais talvez, a desconfiar dos lugares que tentavam parecer importantes demais. As mãos, sobre os joelhos, tremiam levemente. Não era medo. Era a artrite que havia chegado 5 anos antes e que desde então às vezes tremia quando não devia e ficava parada quando ele queria que se movesse. Mas qualquer pessoa que entrasse naquela sala e visse aquelas mãos sobre aqueles joelhos, naquele escritório de mogno e silêncio calculado, podia muito bem interpretar aquele tremor como fraqueza. Era provavelmente o que os outros 2 ocupantes da sala queriam que parecesse. Renato Ferreira tinha 48 anos, cabelos castanhos começando a ficar com fios brancos nas têmporas, o que lhe dava uma aparência de respeitabilidade que ele mesmo cultivava com esmero. E o terno azul marinho que vestia naquela manhã custava mais do que muitas famílias ganham em um mês. Estava de pé ao lado da mesa, num gesto que era ao mesmo tempo casual e estratégico. Em pé, ele ficava acima do pai sentado, dominando visualmente o espaço. A caneta já estava estendida em direção ao velho, segurada entre os dedos com a naturalidade de quem não tem dúvida de que o gesto será correspondido. O sorriso que usava era largo demais para ser genuíno. Era o tipo de sorriso que as pessoas constroem quando treinaram a aparência do afeto, sem se preocupar com a substância dele. Débora Ferreira Camargo, 44 anos, estava sentada numa cadeira à esquerda, mas seu corpo havia girado ligeiramente de lado, como se a cena à sua frente fosse um inconveniente menor num dia cheio de compromissos maiores. Os dedos se moviam rapidamente sobre a tela do celular. Ela não olhou para o pai uma única vez desde que ele entrou na sala. Sobre a mesa, uma pilha de documentos. Dezenas de páginas impressas em fonte pequena, repletas de linguagem técnica, subcláusulas, remissões a artigos do Código Civil, referências a instrumentos de procuração e termos de gestão patrimonial. O tipo de texto que leva anos de estudo para se aprender a ler com competência e que foi posicionado ali, naquela manhã, para ser assinado por um homem de 79 anos que havia pedido para ler com calma. É só uma assinatura, pai. Você sabe que não aguenta mais cuidar de tudo isso sozinho. Estamos fazendo isso por você. Renato bateu levemente no ombro do velho ao dizer aquilo.
uma familiaridade que soava mais a pressão do que a afeto. O tipo de toque que não aquece, que instrui. O tipo de toque que diz, faça o que precisa ser feito. Augusto olhou para a pilha de documentos. Depois olhou para o filho. Depois voltou aos documentos. Deixa eu ler, disse ele com a voz tranquila de quem ainda acredita que pedir uma coisa razoável vai receber uma resposta razoável. Renato riu. Foi um riso curto, quase imperceptível, mas que continha em si todo o desprezo que os meses anteriores haviam ido acumulando. Virou o rosto para Débora e os dois trocaram um olhar, rápido, milimétrico, do tipo que só existe entre cúmplices. O tipo de olhar que diz que o combinado já está combinado, que o script já foi ensaiado, que o desfecho já foi decidido muito antes de o velho entrar pela porta. O Dr. Cláudio Braga, sentado atrás da mesa com sua aparência de competência burocrática, não levantou os olhos. Augusto sentiu o peito apertar. Não de surpresa, porque alguma parte dele já sabia há semanas que algo estava errado, que os olhares trocados eram demais, que a pressa era demais, mas de uma tristeza densa e antiga, do tipo que se instala quando o medo que você tenta afastar finalmente encontra uma forma concreta de existir diante de você. Baixou os olhos para as mãos sobre os joelhos, as mãos que tinham carregado tijolos. As mãos que tinham assinado os primeiros contratos da construtora Ferreira num escritório menor que um quarto, com a mesa apoiada em 2 cavaletes, porque ainda não havia dinheiro para móveis de verdade. As mãos que tinham segurado a mão de Dona Helena durante as 48 horas finais, quando o câncer já havia levado quase tudo, mas o amor entre eles ainda estava de pé. Essas mãos que tremiam agora. Ele não assinou. Disse que precisava de mais tempo. Renato suspirou com a paciência performática de quem está acostumado a conseguir o que quer e apenas está esperando que os obstáculos se esgotem. Marcaram uma nova reunião e Augusto saiu do escritório com a pasta de couro marrom apertada contra o corpo, o coração pesado e uma certeza que ele ainda não sabia nomear, mas que havia se instalado nele com a solidez de uma fundação. Alguém precisava saber o que estava acontecendo. A história de Augusto Ferreira Neto não começava naquele escritório de mogno e frieza. Começava 47 anos antes, num terreno de barro vermelho no interior do Paraná, onde um jovem de 32 anos, com uma trena, uma prancheta e uma convicção inabalável, havia cravado a primeira estaca da construtora Ferreira. Ele era filho de um caminhoneiro de Ponta Grossa e de uma professora de escola pública que corrigia cadernos à luz de uma lâmpada de 40 watts depois que as crianças dormiam. Não havia herança, não havia rede de contatos, não havia padrinho de negócios. Havia apenas a engenharia, cursada com bolsa, estudada com anotações nas margens dos livros, porque não havia dinheiro para comprar cadernos suficientes, e a convicção de que construir casas para as pessoas era um trabalho que merecia ser feito com seriedade e com honra. Os primeiros anos foram duros. Havia meses em que o salário dos funcionários saía antes do dele. Havia projetos que ele entregou com margem zero de lucro, porque havia feito um orçamento que subestimou o custo dos materiais e não teve coragem de repassar a diferença ao cliente que já havia comprado o sonho. Havia noites em que Helena, que havia se casado com ele 2 anos depois do início da construtora, numa cerimônia simples com bolo feito pela sogra e flores do próprio jardim, ficava de pé do lado da janela enquanto ele trabalhava, não para vigiar, mas para que ele soubesse que não estava só. Você está construindo mais do que casas, ela dizia às vezes, nos momentos em que ele duvidava. Você está construindo o tipo de coisa que permanece. Ela tinha razão. Ao longo dos anos seguintes, a construtora Ferreira foi crescendo com a solidez que só vem de quem constrói devagar e com fundações profundas. Primeiros condomínios residenciais no interior do Paraná. 3 dos maiores da região, todos entregues no prazo, todos com 0 de processos judiciais por vícios de construção.
Depois, as parcerias com prefeituras para a habitação popular. Depois, os projetos comerciais. E ao longo de tudo isso, uma reputação. A de um homem que pagava o que devia, que cumpria o que prometia e que tratava seus funcionários como seres humanos. Geraldo havia chegado à construtora como motorista aos 45 anos, depois de ter perdido o emprego anterior quando a transportadora onde trabalhava faliu. Augusto o contratou numa tarde de março, sem pedir referências detalhadas, porque o que ele havia visto na entrevista, um homem honesto, com olhos que não fugiam, que havia cuidado da mãe doente por 3 anos sem reclamar, era suficiente. Geraldo trabalhou por 22 anos. Conhecia cada funcionário pelo nome, cada projeto pela história, cada detalhe da empresa com a intimidade de quem havia dedicado mais de 2 décadas a algo que considerava digno de dedicação. Renato e Débora cresceram dentro dessa história, mas não dentro desse espírito. Renato havia estudado administração porque era o que se esperava de alguém com sobrenome de dono de construtora. Trabalhou alguns anos na empresa, mas com o olhar de quem está esperando a herança e não de quem está construindo algo. Débora havia se casado cedo, morado em São Paulo por anos, e a relação com o pai havia se tornado uma sucessão de ligações esparsas e visitas em datas comemorativas que tinham mais a ver com a manutenção de aparências do que com qualquer forma real de conexão. Quando Helena morreu, 6 anos atrás, algo em Augusto partiu. Não quebrou, porque Augusto era do tipo de homem que não quebra completamente, mas partiu. A depressão chegou devagar, como uma neblina que vai fechando o horizonte centímetro a centímetro até que você percebe que não consegue mais ver onde estava antes. Ele se tornou menos presente nos negócios, mais silencioso, mais propenso a ceder quando havia pressão, porque ceder era mais fácil do que reunir a energia necessária para resistir. Foi nesse espaço que os filhos se instalaram. Nos 18 meses seguintes à morte de Helena, procurações foram redirecionadas. Documentos societários foram alterados. Funcionários que eram leais a Augusto, que haviam trabalhado com ele por décadas e que teriam feito perguntas, foram demitidos com indenizações que não deixavam margem para questionamentos jurídicos. O Dr. Cláudio Braga, que havia sido o advogado da família por anos, foi sendo conduzido da posição de conselheiro para a posição de instrumento. E Augusto, que havia passado a vida inteira construindo coisas sólidas, havia começado a sentir que talvez estivesse mesmo ficando confuso, que talvez os filhos estivessem certos quando diziam que era muita coisa para administrar sozinho, que talvez a melhor coisa fosse mesmo confiar, deixar, assinar. Mas havia uma coisa que ele nunca havia perdido: o hábito de guardar tudo. A pasta de couro marrom havia estado com ele desde o início da construtora. Dentro dela, naquela segunda-feira de agosto, estavam 3 décadas de contratos, fotografias de obras, escrituras originais, registros de marca e, dobrada com cuidado em papel levemente amarelado pelo tempo, uma carta que Helena havia escrito para ele numa tarde em que a doença já estava avançada, mas a mente ainda estava clara. Se algum dia duvidarem de você, Augusto, mostre quem você é. Você construiu tudo isso com as mãos. Ninguém pode tirar isso de você. Ele havia lido aquela carta centenas de vezes. Havia lido em noites de insônia. Havia lido em momentos de fraqueza. Havia lido naquela manhã, antes de entrar no escritório de Braga em Associados. E cada vez que a lia, o mesmo pensamento chegava com a clareza de uma voz. Ela estava te preparando para isso. Havia 3 semanas, numa quinta-feira de tarde, com aquele sol de inverno curitibano que aparece sem aquecer, Geraldo havia saído para caminhar pelo passeio público, parte da rotina que mantinha desde que se aposentou, e havia visto, num banco de madeira ao lado do Lago dos Patos, um velho de paletó de lã cinza olhando para o chão. Levou um momento para reconhecer. Depois o sangue correu mais rápido. Seu Augusto? O velho ergueu os olhos. Algo neles, uma mistura de alívio e vergonha, que Geraldo não soube nomear na hora,
mas que depois, quando já estava em casa e tentava dormir, entendeu como o olhar de alguém que havia se convencido de que não merecia mais ser encontrado, fez Geraldo sentar no banco sem pedir licença. Geraldo, disse Augusto, com uma voz que soava como quem está voltando de longe. Ficaram sentados por 2 horas. O velho falou pouco no começo, respondendo com monossílabos com "estou bem" e "está tudo em ordem", que não convenciam ninguém. Mas Geraldo conhecia Augusto Ferreira Neto há 22 anos. Conhecia a diferença entre o silêncio de quem está tranquilo e o silêncio de quem está carregando algo demais. Então começou a perguntar, não como interrogatório, como conversa, sobre a construtora, sobre os filhos, sobre os documentos que mencionavam uma reestruturação societária que Augusto havia encontrado no próprio e-mail e não havia conseguido entender completamente. E à medida que Augusto falava, à medida que os pedaços foram sendo colocados sobre a mesa do banco de praça com o som dos patos ao fundo, Geraldo foi compreendendo o tamanho do que estava acontecendo. Quando saiu dali, tinha um propósito. Geraldo não era advogado, não era empresário, não tinha influência política. Era um motorista aposentado com uma aposentadoria pequena, um apartamento de 2 quartos no bairro Portão e a convicção de que algumas dívidas de lealdade não têm prazo de vencimento. Augusto havia lhe dado emprego quando ninguém mais dava. Havia lhe pagado o salário integral durante os 3 meses em que a mãe de Geraldo estava morrendo e ele precisava se ausentar. Havia comparecido ao velório de Ana, a esposa de Geraldo. Havia ficado até o fim e havia abraçado Geraldo na saída com o abraço de alguém que entende a dor e não tenta explicá-la. Não descansar era o mínimo. Nos dias seguintes, Geraldo percorreu uma rede de conhecidos, fez perguntas, consultou indicações. Foi numa tarde de sábado que chegou ao nome da doutora. Sônia Kuwabara, especialista em direito do idoso, conhecida no meio jurídico paranaense por um trabalho sólido e, em especial, por não ter medo de processos contra famílias influentes. Ligou para ela num domingo de manhã, pedindo desculpas pela hora. Ela a atendeu. "Me conta tudo", disse ela. Ele contou. A primeira reunião entre Augusto Ferreira Neto e a doutora Sônia Kuwabara aconteceu num café no bairro Batel, escolhido por ela porque era longe do centro, longe dos escritórios conhecidos, longe de qualquer lugar onde um rosto familiar pudesse notar e reportar. Sônia tinha 49 anos, cabelos pretos cortados na altura do queixo, óculos de armação grossa que ela tinha o hábito de tirar e colocar quando estava pensando, e a postura de alguém que passou décadas num campo onde subestimariam ela, e havia aprendido que a melhor resposta a isso era a competência impecável. Ela chegou antes de Augusto, pediu um café coado e abriu o bloco de notas. Quando ele entrou, com a pasta de couro marrom, com o paletó de lã, com os óculos escorregando, ela se levantou para cumprimentá-lo antes que ele chegasse à mesa. "Doutor Augusto", disse ela, estendendo a mão. Ele apertou a mão dela com firmeza. Surpreendente para quem havia acabado de ver aquelas mãos tremendo, e sentou-se. Tirou os óculos, limpou com a ponta da gravata, recolocou. "Geraldo me disse que a senhora pode me ajudar. Geraldo me disse que o senhor precisa de ajuda." Ela corrigiu gentilmente. "O que não é exatamente a mesma coisa." Augusto a olhou por um segundo. Depois fez algo que Geraldo, que estava sentado a 2 mesas de distância, fingindo ler o jornal, descreveu mais tarde como o momento em que ele voltou, ergueu levemente a cabeça, ajeitou os ombros e abriu a pasta de couro marrom sobre a mesa do café. "Então me deixa mostrar o que eu tenho." O que estava dentro daquela pasta levou 40 minutos para ser explicado e mais 2 horas para ser organizado. Sônia ouviu sem interromper, com o bloco de notas aberto e a caneta se movendo em notas rápidas. Quando ele terminou, ela ficou um momento em silêncio. O tipo de silêncio profissional de quem está organizando informação antes de falar, não de quem não tem nada a dizer. "O senhor guardou os originais de tudo", disse ela.
Sempre guardei. Por quê? Augusto pensou porque Helena me dizia que papel é e memória é o que você existiu. Sônia colocou os óculos sobre a mesa e ficou olhando para os documentos espalhados. Escritura original da construtora, registros de marca, contratos de sócios fundadores, atas de reuniões, fotos de obras, dezenas delas, algumas em preto e branco, as mais antigas, mostrando um homem jovem de capacete sorrindo ao lado de fundações, paredes, telhados, uma vida inteira em papel. Me fala sobre o celular, ela disse. Augusto abriu o paletó, tirou o celular, um modelo simples, de tela pequena, que seus filhos provavelmente chamariam de antiquado, e deslizou até o arquivo de áudio. Colocou sobre a mesa, deu play. A voz de Renato preencheu o espaço entre os dois, grave e cuidadosa, explicando ao Dr. Cláudio Braga exatamente como estruturar os documentos para que o pai assinasse sem entender completamente o que estava cedendo. Ele não vai contestar se a linguagem for técnica o suficiente, e mesmo que tente, a procuração nova vai sobrepor qualquer coisa anterior. Sônia desligou o áudio depois de 30 segundos. Recolocou os óculos. O senhor gravou isso no escritório de Braga? Estava no bolso do casaco. Eu não sabia se ia funcionar, mas achei que devia tentar. Ela ficou olhando para ele por um longo momento. Doutor Augusto, disse ela por fim, com uma voz que havia ficado mais suave, sem perder a firmeza. O senhor entende que o que está nessa pasta, combinado com o que está nesse áudio, é suficiente para inverter completamente esse processo? Entendo que é o que Helena me pediu para usar, disse ele simplesmente. Sônia fechou o bloco de notas, colocou a caneta sobre ele e estendeu a mão sobre a mesa. Então vamos fazer isso direito. Nas 3 semanas que se seguiram, enquanto Renato e Débora acreditavam que o processo de tutela patrimonial corria nos trilhos que haviam planejado, com o pai fragilizado, sem advogado próprio, dependendo do Dr. Braga que estava do lado deles, Sônia Kuwabara trabalhava. Ela contatou 2 psiquiatras independentes, especialistas em avaliação cognitiva de idosos. Eles se reuniram com Augusto em 2 sessões separadas, realizaram testes padronizados e produziram laudos que atestavam, sem qualquer ambiguidade, plena capacidade cognitiva para gerir seus próprios negócios e tomar suas próprias decisões. Ela buscou os ex-funcionários demitidos. Não foi difícil encontrá-los. Geraldo conhecia quase todos. E o que foi difícil foi convencê-los de que havia um canal seguro para falar. A maioria havia assinado acordos de demissão com cláusulas de sigilo redigidas de forma ampla. Mas cláusulas de sigilo não se aplicam a depoimentos sobre irregularidades legais. E Sônia conhecia essa distinção de cor. 4 deles concordaram em prestar depoimento formal. Gravaram seus relatos em vídeo com testemunhas presentes, descrevendo com precisão as circunstâncias das demissões e os documentos que haviam sido apresentados a eles. Ela também contratou um perito contábil, que analisou os extratos da construtora dos últimos 24 meses. O resultado foi descrito pelo próprio perito como alarmante. Transferências para contas de pessoa jurídica sem relação com a construtora, pagamentos a fornecedores fantasmas, retiradas de prolabore duplicadas. O total nas contas do perito chegava a 2,3 milhões de reais. Geraldo, nesse período, fez o que sabia fazer. Foi presente. Levava Augusto aos compromissos marcados por Sônia. Esperava do lado de fora, enquanto ele se reunia com os psiquiatras. Tomava café com ele nas tardes em que o peso do que estava acontecendo ficava mais difícil de carregar. Num desses encontros, numa tarde de agosto, com chuva fina batendo no vidro do café, Augusto tirou da pasta a foto de Helena, uma fotografia de anos atrás, em frente a uma das obras, os dois sorrindo para a câmera com capacetes que ficavam grandes nas cabeças deles, e ficou olhando para ela por um momento sem falar. Você sente falta dela, disse Geraldo. Não era pergunta. Todo dia, disse Augusto, mas nos últimos tempos é diferente.
É como se eu estivesse fazendo isso por ela também. Como se ela estivesse esperando para ver se eu ia ou não ia. Geraldo ficou em silêncio por um momento. Ela ia se orgulhar muito do senhor. Augusto dobrou a foto com cuidado, recolocou na pasta. Ela sempre soube o que eu era, mesmo quando eu esquecia. Foi também nesse período que Geraldo, num impulso que nunca havia planejado completamente, enviou uma mensagem anônima para a repórter Mariana Delvaux, do portal de notícias local, onde ela cobria a seção de cidades. A mensagem era simples. Há uma audiência marcada para daqui a 2 semanas no Fórum Criminal de Curitiba. Caso de abuso financeiro de idoso. Vale acompanhar. Mariana era desse tipo de repórter que sabe quando uma fonte anônima está dizendo a verdade. Fez as verificações preliminares que pôde. Marcou a data no calendário. O dia da audiência chegou, com o tipo de clareza fria que Curitiba tem no final de agosto, quando o inverno já está indo embora, mas ainda não avisou a ninguém. O céu estava azul e sem nuvens, o que parecia uma ironia climática dado o que estava para acontecer. Renato acordou cedo. Havia dormido mal, mas não por culpa, e ligou para Débora às 7 da manhã. Eles conversaram sobre detalhes logísticos, sobre o que o Dr. Braga havia confirmado, sobre o desfecho que consideravam certo, sobre os planos que viriam depois, a reestruturação que aconteceria rapidamente, os investimentos que já estavam mapeados. Você acha que ele vai tentar alguma coisa? Débora havia perguntado, com a distância de voz de quem está colocando a xícara na pia ao mesmo tempo. Com quê? Renato respondeu. Ele está sozinho. Braga é nosso. O processo é técnico. O velho nem vai entender metade do que for dito. Tinha certeza. Era esse o problema com certezas construídas sobre a subestimação dos outros. Elas não deixam espaço para o que a realidade pode trazer. Augusto acordou antes do sol. Ficou sentado na beira da cama. O mesmo quarto onde havia dormido por décadas, ainda com o retrato de Helena na mesinha do lado, ainda com o hábito de deixar os sapatos engraxados na noite anterior, e abriu a pasta de couro marrom uma última vez. Passou os dedos pelas escrituras, pelas fotos, pelos contratos. Parou na carta de Helena. Leu devagar, como sempre. Leu cada linha com a atenção de quem está bebendo água depois de muita sede. Se algum dia duvidarem de você, Augusto, mostre quem você é. Dobrou a carta com cuidado, recolocou, fechou a pasta. Pegou o casaco de lã. Geraldo estava esperando embaixo com o carro. O Fórum Criminal de Curitiba tinha aquela arquitetura dos prédios públicos construídos para durar. Mármore nos corredores, teto alto, iluminação que revelava cada expressão em detalhe cruento. Havia um cheiro específico nos corredores. Papel velho, café barato de máquina e a tensão acumulada de décadas de disputas humanas. Renato e Débora chegaram 10 minutos antes, acompanhados do Dr. Braga e de um assistente jurídico jovem que carregava uma pasta de acrílico transparente com os documentos organizados por clipe colorido. Os dois estavam vestidos para vencer. Renato no mesmo terno azul marinho de antes, Débora numa blazer cinza escuro que ela havia comprado especificamente para audiências. Sentaram-se do lado esquerdo da sala, na mesa dos requerentes. Augusto entrou pela porta do fundo 3 minutos depois, com Geraldo ao lado e a doutora Sônia à sua frente. Ela vestia um terninho preto e carregava uma maleta de couro. Caminhou até a mesa do lado direito da sala, com o passo de quem conhece o terreno. Renato a avistou e franziu levemente o senho. Não a reconhecia. Inclinou-se para o Dr. Braga e sussurrou, com o tipo de condescendência que as pessoas usam quando não percebem que estão sendo observadas. Quem é essa mulher? Assistência judiciária? Coisa de pobre? Riu baixinho. O assistente jurídico que havia ouvido desviou o olhar. O doutor Marcelo Tavares, juiz há 18 anos, tinha 56 anos, cabelos brancos, óculos de leitura que usava no nariz quando examinava documentos e um jeito de entrar numa sala que não precisava de velocidade para comunicar autoridade. Abriu a sessão com a formalidade de praxe. Leitura do número do processo, identificação das partes,
confirmação da presença dos representantes legais. Então levantou os olhos do papel e olhou para Renato, que havia acabado de rir. Vou pedir silêncio e respeito nesta sala, disse o Dr. Tavares, com uma voz que não precisava se elevar para chegar a todos os cantos. Isso inclui conversas paralelas. Renato endireitou a postura. O sorriso desapareceu. O juiz então voltou ao processo. Reconheceu as partes, confirmou o objeto da audiência, a homologação da tutela patrimonial de Augusto Ferreira Neto e passou a palavra ao advogado dos requerentes para a abertura. O doutor Braga apresentou o caso com a fluidez de alguém que havia ensaiado. A narrativa era coerente e estava bem documentada. Um homem idoso, com histórico de depressão após luto, demonstrando sinais de dificuldade na gestão de patrimônio complexo, e filhos responsáveis que buscavam apenas protegê-lo. Havia avaliações médicas de médicos escolhidos pelos próprios filhos. Havia documentos contábeis e havia a aparência de uma família preocupada. Era uma história bem contada. Então, o doutor Tavares deu a palavra à doutora Sônia Kuwabara. Ela se levantou devagar, abriu a maleta, colocou sobre a mesa em ordem as pilhas de documentos que havia preparado durante 3 semanas. Excelência, começou ela, com a voz tranquila de quem não precisa de dramaticidade quando tem substância, peço que esta corte considere a seguinte documentação antes de qualquer decisão sobre a capacidade do Dr. Augusto Ferreira Neto. Renato cruzou os braços. Débora deixou o celular na bolsa pela primeira vez desde o início da audiência. O primeiro documento, o laudo conjunto dos 2 psiquiatras independentes. Sônia o entregou ao juiz com um breve resumo oral. Plena capacidade cognitiva. Ausência de qualquer indicador de comprometimento de julgamento ou tomada de decisão. Raciocínio lógico preservado. Orientação no tempo e espaço intacta. O Dr. Braga fez uma objeção técnica sobre o método de avaliação. O juiz a considerou insuficiente para desqualificar os laudos. O segundo documento, o relatório do perito contábil. Sônia colocou sobre a mesa do juiz e depois, com cuidado, uma cópia sobre a mesa do advogado da parte contrária. Depois ficou em silêncio por um momento. O silêncio calculado de quem sabe que os números vão falar mais alto do que qualquer argumento. Renato pegou a cópia. Passou os olhos pelas primeiras páginas. A cor saiu do rosto dele de forma tão visível que o assistente jurídico ao lado voltou os olhos para ele com uma expressão que misturava alarme e o tipo de pena que se sente por alguém que está prestes a ser atingido e você já sabe que não há como desviar. 2,3 milhões de reais, 18 meses, 27 transferências identificadas para contas sem relação comprovada com a operação da construtora. Objeção, disse o doutor Braga, mas desta vez a voz havia perdido a fluidez do ensaio. Nos termos do artigo 272 do Código Civil e da Lei de Proteção ao Idoso, disse Sônia com precisão cirúrgica, transferências de patrimônio de pessoa vulnerável sem consentimento informado configuram abuso financeiro. Os valores identificados pelo perito estão corroborados por extratos bancários originais, aqui em anexo. O terceiro documento, os depoimentos dos 4 ex-funcionários. Sônia os entregou e os resumiu oralmente. O tipo de resumo que é mais devastador que qualquer leitura integral, porque escolhe os momentos mais concretos e os coloca lado a lado, sem espaço para refutação. Funcionários pressionados. Documentos apresentados sem explicação completa, demissões condicionadas à assinatura, datas, nomes, valores de indenização. Débora havia parado completamente. Estava olhando para a mesa à sua frente com a expressão de quem percebe tarde demais que o chão estava cedendo há muito tempo sem que ela tivesse prestado atenção. Então, Sônia Kuwabara fez uma pausa. Olhou para o juiz. Excelência, peço permissão para apresentar um elemento de áudio. O Dr. Tavares concordou. Ela tirou o celular de Augusto da maleta.
Ele havia sido transferido para ela uma semana antes, com a gravação preservada. Conectou a um pequeno dispositivo de amplificação e deu play. A voz de Renato Ferreira preencheu a sala de mármore e teto alto, como algo que não deveria estar ali, como algo que havia vivido em segredo e, de repente, não tinha mais onde se esconder. Ele não vai contestar se a linguagem for técnica o suficiente. E mesmo que tente, a procuração nova vai sobrepor qualquer coisa anterior. O importante é que a assinatura saia hoje. A pausa. E se ele pedir para ler? Deixa ele pedir. Você sabe como fazer isso. Diz que é urgência fiscal, que tem prazo, que se não assinar hoje tem penalidade. Ele vai assinar. O silêncio que desceu sobre aquela sala depois que o áudio terminou era do tipo que dói. Não o silêncio de pessoas processando informação. O silêncio de pessoas que não sabem mais o que fazer com o ar que estão respirando. Renato estava com a boca aberta. Não havia palavras. Não havia explicação preparada para aquilo, porque aquilo não deveria existir. Havia existido em segredo, no escritório do Dr. Braga, num momento que parecia absolutamente seguro e, de alguma forma, havia escapado. Débora fechou os olhos. O Dr. Braga pediu, com a voz de quem perdeu o solo sob os pés, para ser ouvido separadamente. O doutor. Tavares olhou para ele com a frieza calma de alguém que já julgou muitas coisas na vida. Negado. Excelência, disse a doutora Sônia. Peço que meu cliente apresente pessoalmente o documento final. Augusto Ferreira Neto ficou de pé. Tinha a postura ereta de quem está prestes a fazer algo que havia esperado o tempo certo para fazer. As mãos, aquelas mãos que tremiam, que haviam carregado tijolos, que haviam assinado contratos, que haviam segurado Helena nos últimos momentos, abriam a pasta de couro marrom com a firmeza de quem sabe exatamente o que está fazendo. Tirou a escritura original da construtora Ferreira. O papel tinha 37 anos, estava plastificado desde os anos 90 e trazia no cabeçalho o nome de um homem de 32 anos que havia cravado a primeira estaca num terreno de barro vermelho com convicção suficiente para construir tudo que veio depois. Entregou ao juiz com as duas mãos, depois tirou o registro de marca, a certidão de origem do quadro societário. Uma pasta de atas de reuniões que documentavam cada decisão estratégica dos últimos 30 anos com a sua assinatura. E, por último, do fundo da pasta, com o cuidado de quem manuseia algo precioso, porque era, tirou uma carta dobrada em papel amarelado. Não a entregou ao juiz. Aquela era de Helena, mas a segurou na mão enquanto permanecia de pé. E qualquer pessoa que visse aquele velho de 79 anos em pé na sala do tribunal, com a carta da mulher morta na mão e a escritura da construtora sobre a mesa do juiz, entenderia, sem precisar de explicação, o que estava acontecendo ali. Um homem provando que existia. A audiência foi suspensa. O Dr. Tavares anunciou, com a precisão objetiva de quem está acionando mecanismos que existem para exatamente esse tipo de momento, que o Ministério Público seria comunicado naquela mesma tarde sobre indícios suficientes de estelionato, abuso financeiro de pessoa idosa e falsidade ideológica. O doutor Braga ficou sentado à mesa depois que o juiz saiu com a pasta de acrílico à sua frente e o assistente jurídico já fazendo o gesto de se levantar para ir embora. Via na expressão de Braga algo que não era bem arrependimento. Era o olhar de quem calculou mal um risco e ainda está tentando entender onde errou. Renato se levantou com a lentidão de alguém cujos joelhos estão hesitando em cooperar. Não disse nada. Olhou para o lado onde o pai estava, Augusto sentado agora com a pasta fechada sobre os joelhos e Geraldo a 2 passos. E o que aconteceu nos olhos de Renato naquele segundo foi algo que Geraldo depois descreveu como o momento em que ele viu quem o pai era de verdade, pela primeira vez, e não soube o que fazer com isso. Não havia o que dizer. Então Renato caminhou para a porta. Débora o seguiu. Na saída,
Passou a menos de 1 metro do pai sem parar, sem olhar, sem falar. Augusto a observou passar. Não disse nada. Não havia raiva no rosto dele. Havia algo mais complexo que raiva, algo que era ao mesmo tempo tristeza e reconhecimento, e uma espécie de exaustão que vem de quando você finalmente para de esperar que algo seja diferente do que é. Na porta do tribunal, do lado de fora, onde o sol de agosto batia no mármore do piso, a repórter Mariana Delvaux estava com o celular no modo câmera. Ela havia chegado cedo. Havia ficado no corredor, longe o suficiente para não ser barrada, perto o suficiente para registrar as saídas. Havia visto Renato e Débora saírem sem olhar para o pai. Havia visto o rosto de Braga. Havia visto, e gravado, a saída de Augusto. Quando o velho apareceu na porta com Geraldo ao lado, ela se aproximou. Doutor Augusto, posso fazer uma pergunta? A ela. Olhou para a câmera. Não fugiu. O que o senhor sente agora? A pergunta da repórter pousou no ar da manhã curitibana como uma folha caindo devagar. Augusto Ferreira Neto ficou parado na calçada em frente ao fórum, com o sol batendo de lado no rosto, e não respondeu imediatamente. Geraldo ficou 2 passos atrás. Havia aprendido, em 22 anos ao lado daquele homem, que alguns momentos pedem presença silenciosa, não intervenção. Augusto abriu a pasta de couro marrom. Desta vez, não foi buscar documentos nem escrituras. Foi buscar a fotografia de Helena, tirada nos anos 90, em frente à primeira obra grande da construtora, os dois sorrindo com capacetes que eram grandes demais nas suas cabeças. O sol de uma tarde de verão, fazendo-a semicerrar os olhos, mas não deixar de sorrir. Ficou olhando para a foto por 1 segundo. 2 segundos. Quando levantou os olhos para a câmera, havia neles uma clareza que não existia na manhã de segunda-feira daquela reunião no escritório de Mogno. A névoa havia saído. O que ficou era o homem de baixo. Sinto que ela teria ficado com o coração partido, disse ele, com a voz tranquila de quem está dizendo a verdade pela primeira vez em muito tempo. Mas sinto também que fiz o que ela me pediu. Pausa. E isso é suficiente. Mariana Delvaux ficou 1 segundo em silêncio. O silêncio de uma jornalista que recebeu algo verdadeiro e não quer estragá-lo com a próxima pergunta. Depois agradeceu. Augusto guardou a foto, fechou a pasta e caminhou de volta para o carro com Geraldo ao lado, sem pressa e sem olhar para trás. O que veio nos dias seguintes aconteceu com a velocidade impiedosa das coisas que o mundo estava esperando para começar. O Ministério Público de Curitiba instaurou inquérito na tarde da audiência, com base nos elementos encaminhados pelo Dr. Tavares. As investigações sobre Renato Ferreira, Débora Ferreira Camargo e o Dr. Cláudio Braga por estelionato, abuso financeiro de pessoa idosa e falsidade ideológica corriam em paralelo. No dia seguinte à audiência, a história estava em todos os feeds. Mariana Delvaux havia publicado sua reportagem no portal às 23 horas, com o vídeo da saída de Augusto do tribunal, aquele segundo de foto de Helena, aquela fala breve e completa. E ela havia circulado com a velocidade de tudo que toca algo genuíno em pessoas que reconhecem a diferença entre performance e verdade. Nos comentários havia raiva, havia comoção, havia o tipo de identificação coletiva que surge quando uma história encontra algo que muitas pessoas guardavam sem saber nomear. O medo de envelhecer e ser apagado. O medo de construir uma vida inteira e descobrir que as pessoas em quem você mais confiou estavam apenas esperando o momento certo para pegar o que havia sido construído. Augusto não leu os comentários. Geraldo leu e resolveu não contar tudo, apenas o suficiente para que o velho soubesse que havia pessoas torcendo por ele. Uma semana depois da audiência, com ordem judicial restabelecendo o nome de Augusto Ferreira Neto como único titular das cotas originais da construtora Ferreira, ele retornou ao escritório da empresa pela primeira vez em quase 2 anos. Os funcionários que haviam permanecido,
Os que haviam resistido às demissões ou que haviam sido contratados mais recentemente e não sabiam completamente o que estava acontecendo, receberam-no com o silêncio respeitoso de quem não sabe se deve dizer alguma coisa. Paulo, o contador que estava na empresa há 12 anos, foi o primeiro a se levantar. Depois vieram os outros. Não foi uma recepção planejada. Não havia flores, nem aplausos, nem discurso. Era apenas gente que havia trabalhado ao lado de alguém por anos e estava de pé, porque aquilo era o que o momento pedia. Augusto ficou parado na entrada por um momento. Olhou para o escritório. A mesma mesa onde havia assinado os primeiros contratos, agora com monitores novos, mas com a planta da cidade de Curitiba na parede que havia estado lá desde o início. E sentiu o peito apertar do tipo que não dói, do tipo que lembra. Vamos trabalhar, disse ele, e foi sentar na cadeira. O processo avançou ao longo dos meses seguintes com a lentidão inevitável da justiça brasileira, mas com a direção que os elementos apresentados na audiência tornavam difícil de reverter. Renato Ferreira contratou um advogado criminalista de nome conhecido, Débora, que havia se mantido num silêncio hermético desde o dia do tribunal, buscou um advogado próprio e apresentou como defesa principal o argumento de que havia sido conduzida pelo irmão sem plena compreensão das implicações. Uma defesa que o promotor chamou de moralmente comprometedora e juridicamente insuficiente na primeira audiência preliminar. O doutor Cláudio Braga, que havia requerido ser ouvido separadamente no dia da audiência e havia sido negado, optou por uma estratégia diferente. Pediu colaboração com o Ministério Público, fornecendo documentos adicionais sobre a estrutura do esquema em troca de consideração na pena. A OAB do Paraná instaurou processo disciplinar contra ele na mesma semana. Não havia como saber ainda como cada um dos arcos jurídicos terminaria. O sistema tem seu próprio tempo, e o tempo da justiça raramente coincide com o tempo que as pessoas gostariam. Mas havia uma coisa que já estava decidida, independente de datas e sentenças. A construtora era de Augusto, o nome era dele. O trabalho de 47 anos havia resistido. 2 meses depois da audiência, numa tarde de outubro, em que Curitiba estava se preparando para a primavera e as jacarandás da Rua 15 começavam a aparecer em roxo, Renato Ferreira se apresentou sem aviso no escritório da construtora Ferreira. Passou pela recepcionista com o passo de quem já não tem a confiança de costume, pediu para ver o pai e ficou esperando em pé. Não havia se sentado, talvez porque sentar parecesse um nível de conforto que não havia ganhado. Augusto o recebeu na sala de reuniões. Geraldo, que havia sido recontratado formalmente como assistente administrativo, um título que nenhum dos dois levava muito a sério, mas que resolvia a burocracia, ficou do lado de fora. Renato entrou. Ficou parado diante da mesa. O silêncio durou o suficiente para que os dois percebessem o quanto havia nele. Eu não tenho como desfazer o que fiz, disse Renato por fim. A voz estava diferente. Havia perdido a leveza performática, o tom de quem está apresentando uma versão ensaiada de si mesmo. Estava apenas rouca e direta, como fala alguém que passou noites acordado e chegou ao ponto em que a única coisa que resta é a fala simples. Augusto ficou olhando para ele por um momento. Não, concordou. Não tem. Renato fechou os olhos brevemente. Eu queria te dizer que... Renato. O filho parou. Eu sei o que você quer dizer, disse Augusto com a voz tranquila. Não gelada, não cruel, mas tranquila com o peso de alguém que pensou muito sobre aquele momento antes de ele chegar. E eu ouço, mas quero que você entenda uma coisa. Pausa. Eu não vou fingir que não dói. Dói todos os dias, não porque você tentou pegar a construtora. Isso eu posso entender. A ganância tem uma lógica, por mais errada que seja. Dói porque enquanto eu estava perdendo a sua mãe, enquanto eu estava tentando continuar de pé sem ela, você estava planejando isso. Dói porque eu estava sozinho, Renato, e você estava lá do lado e estava usando essa solidão.
A voz de Augusto não havia quebrado, mas os olhos de Renato estavam marejados. E o filho mais velho de Augusto Ferreira Neto, aquele homem de 48 anos em terno que havia entrado em salas com a caneta estendida e o sorriso calculado, parecia naquele momento muito menor do que seu corpo. Eu não sei se vou perdoar você algum dia, disse Augusto. Não sei se isso vai chegar. Mas eu sei que não vou carregar ódio. Não tenho energia para isso e não é quem eu sou. Levantou-se. Caminhou até a porta. Parou com a mão na maçaneta. Vive a sua vida, Renato. Responda pelo que você fez na justiça, porque você vai ter que responder. E se algum dia você descobrir como ser o filho que a Helena teria querido que você fosse, você sabe onde me encontrar. Abriu a porta. Geraldo, do lado de fora, viu Augusto sair com a postura ereta e os olhos secos. Viu o filho sair atrás, menor do que havia entrado. Não disse nada. Apenas caminhou ao lado do velho até a janela do corredor que dava para as jacarandás roxas lá embaixo. 3 meses depois da audiência, numa tarde de novembro com o calor de começo de verão paranaense, Augusto Ferreira Neto convocou uma coletiva de imprensa no escritório da construtora Ferreira. Não havia palanque, não havia microfone profissional, não havia assessor de imprensa. Havia uma sala de reuniões, uma mesa com água e café e um velho de 79 anos com uma pasta de couro marrom sobre os joelhos. Mariana Delvaux estava lá. Havia recebido convite pessoal, entregue pelo próprio Geraldo numa tarde em que ele tinha passado pelo portal para agradecer pela cobertura. Havia mais 8 repórteres, alguns de veículos regionais, de um portal nacional que havia republicado a reportagem original. Augusto ficou de pé, sem papel, sem discurso preparado. Aprendi uma coisa ao longo da minha vida, disse ele, com a voz que já não precisava de volume para alcançar todos os cantos da sala. Aprendi que o que você constrói com as mãos, ninguém pode tirar de você completamente, porque o que você constrói com as mãos fica nas mãos das pessoas que ajudou, e essas pessoas não esquecem. Pausa. Quando eu era jovem e estava começando a construtora, havia um funcionário, que hoje não está mais entre nós, que um dia me disse: "Seu Augusto, o senhor constrói casas, mas o que fica não é o tijolo. É a sensação de que alguém acreditou que você merecia ter onde morar." Nunca esqueci isso. Fez uma pausa mais longa. Olhou para a pasta. Minha esposa Helena se foi há 6 anos. Ela foi a pessoa que mais acreditou. E nos últimos meses, quando eu mais precisei de força para fazer o que era certo, foi a voz dela que me manteve de pé. Levantou os olhos para os repórteres. A construtora Ferreira vai destinar, a partir deste ano, 10% do lucro anual a um fundo de proteção jurídica gratuita para idosos vítimas de abuso familiar no estado do Paraná. O fundo se chamará Helena. A sala ficou quieta porque se há outras pessoas como eu, que construíram uma vida, que foram leais, que foram bons o quanto puderam, e que de repente se viram sozinhos e sem saber como se defender, eu quero que elas saibam que há alguém do lado delas. 1 ano e 2 meses depois daquela segunda-feira de agosto, o inverno voltou a Curitiba com sua habitual decisão. Augusto Ferreira Neto chegou ao escritório às 8h30 da manhã, como todos os dias, com o paletó de lã cinza, um novo que Geraldo havia dado de presente no aniversário de 80 anos, com um bilhete que dizia apenas "para substituir o antigo, sem substituir o que ele representa". Óculos no nariz e a pasta de couro marrom. A pasta estava mais leve agora. A maior parte dos documentos havia sido digitalizada e arquivada com segurança, e o que ficou dentro eram apenas as coisas que não podiam existir em formato digital. A escritura original da primeira obra, a fotografia de Helena, a carta, o fundo. Helena havia atendido, nos primeiros 12 meses de operação, 43 casos de idosos em situação de abuso patrimonial no Paraná. A doutora Sônia Cuvabara havia se tornado coordenadora jurídica voluntária do fundo, mantendo seu escritório particular, mas dedicando 2 dias por semana ao trabalho da fundação. Havia outros advogados que haviam se juntado.
Geraldo estava sentado na sala de entrada quando Augusto chegou, como sempre, com 2 cafés sobre a mesa. Seu Augusto. Bom dia, Geraldo. Era o tipo de troca que não precisava de mais do que isso. Era a troca de 2 pessoas que sabem o que devem uma à outra e não precisam nomeá-lo toda manhã porque está presente em tudo o que fazem. O processo contra Renato havia chegado à fase de julgamento. A promotoria havia pedido 5 anos pela combinação de crimes. O juiz ainda não havia sentenciado. Débora havia aceitado um acordo com pena suspensa e prestação de serviços comunitários em troca de colaboração completa com as investigações. Ela havia ligado para o pai 2 semanas antes, a primeira ligação em quase 1 ano. E Augusto havia atendido e ouvido e dito pouco, mas havia atendido. O Dr. Cláudio Braga havia perdido a carteira da OAB por 18 meses e responderia como réu junto a Renato. Naquela manhã de segunda-feira, com o frio de agosto entrando pelo vidro da janela e o café fumegando na mesa, Augusto abriu a pasta de couro e tirou a fotografia de Helena. A colocou na mesinha ao lado do computador, onde a foto havia ficado na mesinha do quarto por anos, mas onde agora ela podia ver o escritório, a mesa, a planta de Curitiba na parede, as obras em andamento nos mapas afixados. Geraldo, que havia visto o gesto pela janela da sala de entrada, virou o rosto discretamente para o outro lado. Não porque havia algo errado em ver, mas porque havia alguns momentos que pertencem apenas a quem os vive. Augusto olhou para Helena por... Fiz o que você pediu, disse baixinho. Então abriu o computador, ajeitou os óculos no nariz e começou a trabalhar. Do lado de fora, Curitiba acordava com aquela luz fria de inverno que torna tudo mais nítido. Nas ruas do centro, pessoas caminhavam rápido com as mãos nos bolsos. Nas praças havia bancos de madeira onde às vezes um velho senta sozinho e espera que alguém o encontre. Às vezes, alguém encontra. Às vezes, um motorista aposentado que devia uma dívida de lealdade passa por acaso, reconhece um rosto, senta sem pedir licença e pergunta: "Como você está?" E às vezes essa pergunta é tudo o que uma vida precisa para lembrar que ainda vale a pena ser vivida. Família não é quem assina os papéis. Família não é o sobrenome, nem o sangue, nem a obrigação que ninguém escolheu. Família é quem fica quando as câmeras apagam, quando os documentos são escondidos, quando o chão cede e não sobrou mais ninguém. Família é quem procura você num banco de praça e não descansa enquanto não encontra alguém de confiança para te ajudar. Família é quem sabe o que você construiu, mesmo quando você mesmo começa a esquecer. E algumas coisas, quando construídas com as mãos certas, simplesmente não podem ser apagadas.